ao público aqui presente, nosso agradecimento aos ouvintes da Rádio Jaguariúna, invocando a proteção de Deus e as bênçãos, declaramos aberta a 35ª sessão ordinária, no segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos do vereador Valdeci para proceder a uma palavra de oração a todos nós, nos abençoando, aos vereadores, ao público aqui presente e aos ouvintes da Rádio Jaguariúna. Boa noite aos vereadores, vereadora Verli e todos que estão aqui presentes. Meu boa noite a todos. Vamos orar. Amado soberano Pai, diante da Tua presença, Senhor, adentramos mais uma vez, Papai querido e Pai santo. Senhor, te pedimos a Ti, Papai, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para que nós façamos o melhor para a cidade. Pai, pedimos as Tuas bênçãos sobre cada vereador, vereadora, Pai, que aqui estão, Senhor. Senhor, nos ensina, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, vereador Valdeci. Nos termos do artigo 148, solicito do secretário dessa casa que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, até o momento não temos a presença da vereadora Juliana e registro a presença dos demais vereadores. Estando o número suficiente de vereadores para dar início aos trabalhos, coloco em discussão a ata anterior da última sessão ordinária para os senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação única. Não havendo manifesto contrário, está aprovada por unanimidade. Solicito do secretário, do assessor de gabinete da presidência, o Dr. Wellington, para fazer a leitura de documentos e correspondências recebidas no expediente. Boa tarde a todos. Temos um ofício do deputado federal Marco Brasil ao presidente da Câmara dos Deputados. Prezado senhor presidente, gostaria de expressar meus sinceros parabéns a todos os vereadores eleitos e reeleitos no pleito 2024. A dedicação e empenho demonstrados por cada um foram fundamentais para esse resultado e tenho a plena confiança de que contribuirão significativamente para o futuro da cidade. A eleição de cada vereador reafirma o compromisso com o progresso e o desenvolvimento da cidade e estou certo que juntos alcançarão importantes conquistas para a comunidade. Aos candidatos que não foram eleitos, transmito meu respeito e admiração. O esforço e a dedicação de cada um são dignos de reconhecimento e acredito que novas oportunidades e desafios se apresentarão em breves no caminho político. Coloco-me à disposição de todos os vereadores do município, bem como o meu gabinete em Brasília e o escritório em Londrina para colaborar no que for necessário para o benefício da cidade. Atenciosamente, assina Marco Brasil, deputado federal. Temos um e-mail da Caixa Econômica Federal com o assunto de termo de compromisso celebrado entre o município de Jaguariúna e a Caixa Econômica, referente a um valor de repasse, de um termo de compromisso no valor de R$ 830.746,17, com um prazo previsto para execução do empreendimento em 31/10/2027, perdão. São isso. Quem assina é a Denise Rocha Cardona Peixe, assistentes de projetos sociais, e Kelly Cristina Souza Gonçalves Botega, coordenadora e filial. Ofício número 135, 2024, do Gabinete da Presidência, ao plenário. Prezados senhores, encaminhamos em anexo o projeto de lei número 33, 2024, da autoria da mesa executiva, que altera a lei municipal número 2407, 2012, e dá outras providências para apreciação e votação desta Igreja Casa de Leis. E, por fim, a ordem do dia, 29 de outubro de 2024, temos a segunda discussão e votação do projeto de lei número 32, 2024, de autoria do vereador Samuel, que tem por ementa institui o serviço de transporte especial aos pacientes em tratamento de saúde e dá outras providências. A segunda discussão e votação do projeto de lei número 8, 2024, da autoria da mesa executiva e demais vereadores, que tem por ementa fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores do município de Jaguariúna para a legislatura de 2025 a 2028 e dá outras providências.
E a primeira discussão e votação do projeto de lei número 30, 2024, de autoria do vereador Valdeci, que tem por ementa da denominação a Rua Saulo de Oliveira a um trecho da Rua Sem Saída, com início na Rua Sebastião Maurício, no bairro Lagoão, no município de Jaguaraíva. Senhor presidente. Agradeço ao doutor Wellington a leitura do documento correspondentes recebidos. Passamos ao grande expediente. Solicito o secretário se é vereador inscrito. Assim havendo, que determine a cada vereador o tempo regimental para sua locução. Hoje nós temos 4 minutos para cada vereador. O primeiro vereador com a palavra, o vereador Ratinho. Boa noite a todos os vereadores presentes, ao público, ao nosso amigo aí, ó, o nosso amigo o Zé do Chapéu aí presente, o Marcelo Barreto aí, e claro, e hoje o Rafael Pomin postou ali na página dele lá, e eu vejo, né, em Jaguaraíva, a briga política, né, que aconteceu e está acontecendo ainda, que a gente vê as falas de vários políticos, e claro que ficam falando, né, o que tem a ver, o que não tem a ver, até essas palavras fora de escalão, até a gente fica triste o que tem acontecido. Mas o triste mesmo, Rafael, que nem você mencionou hoje na sua página, né, os familiares que estão passando por esse momento, né, de tristeza que houve lá no bairro da Cachoeira, né, o falecimento do menino, né, de acidente aí, e outro menino também esses dias atrás também de abelha, né. Então a gente pensando tudo o que se passa na política é um assopro. Mas o triste mesmo, um pai e uma mãe, os avós, os tios, os familiares de uma criança dessa, o que aconteceu é muito triste. Então a gente refletindo, né, o dia a dia da gente, a gente pensando no sofrimento dos familiares, né, eu vou deixar aí meu sentimento a todos que está passando por esse momento, aos familiares, amigos, e claro que a gente só tem que pedir a Deus, né, que dê a força nesse momento para todos eles. Que nem a gente vem falando aí, o dia a dia não é fácil para ninguém, mas isso que é tristeza. Era só isso minhas palavras, e vou deixar aí meus sentimentos a todos os familiares dos jovenzinhos. Que Deus abençoe eles, né, e dê um bom caminho, e deixar meu boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Gilmar. Pedi questão de ordem para falar aqui do assento, né? Quero desejar uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, vereadora Verli, vereadora Juliana, público aqui presente, nosso amigo Nerso do Pesqueiro que vai presente, Zé do Chapéu, através dele cumprimentos a todos, e uma boa noite aos ouvintes da Rádio Jaguaraíva, aproveitando, mandando um abraço para o nosso amigo crente lá, que está nos ouvindo, todas as sessões aí, nosso amigo Renato Cordeiro também, não pode deixar de mandar um abração para ele. Hoje eu quero fazer um agradecimento pelos votos que obtemos nessa campanha aí, né? Eu até agora não fiz o agradecimento, quero agradecer a todos os eleitores aí que deram essa força. Não foi eu, foi meu irmão que era o candidato, mas onde a gente teve chegando casa por casa, pedindo voto, e o carinho que tiveram por nós, então a gente agradece a todos eles, né, moçada? E hoje, cumprimentando aqui, eu quero fazer um pedido ali entre o bairro do Gentil e o Bom Sucesso. Ali nós estamos com um problema numa ponte ali, eu já conversei com o Marcos Aurélio Cojo, que é o Quito Cojo, né? Conversei com ele, disse que está em falta de prancha, né?
Mas agora nós estamos num momento delicado, que é o momento do plantio do povo ali, né? E é muito necessária essa ponte ali. Para os agricultores, onde eles trabalham, passam no dia a dia ali, com caminhão carregado de adubo, e até mesmo as plantadeiras, né? Que vai passar por ali. Mas, e não é só os agricultores, né, moçada? Tem também os caminhão que puxam os madeireiros. Tem muitos caminhão que passam por aquela ponte ali, e a gente vê a necessidade da ponte como está hoje, né? Está bem danificada essa ponte, nós estamos precisando dela, tem caminhão que está fazendo o desvio para o outro lado, sair do sentido a Gentil ali, né? Saindo por lá, no pé da serra, porque a queda ali está meio complicadinha. Então a gente pede para o secretário ali dar uma analisada nessa ponta ali e fazer para nós com a máxima urgente. E aproveitando aí, eu quero mandar um abraço para o meu irmão, Ademar da Costa Passo, que em breve está aqui com vocês aí, né, moçada? Se Deus quiser, ele vai estar aqui presente com vocês. São essas minhas palavras e Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Rodrigo. Também quero dar boa tarde aos vereadores, vereadoras, público aqui presentes, ouvintes da Rádio Jaguaraíva. Quero ser breve aqui no meu discurso. Quero começar dando um alerta à população de Jaguaraíva e, ao mesmo tempo, cobrando o Executivo. Sabemos que as eleições acabou agora em outubro, mas creio eu que o compromisso dessa atual administração seja até o dia 31/12. Esperamos que a próxima administração, com o Juca Reginaldo, faça a diferença. Quero falar hoje sobre a limpeza de nossa cidade. Sabemos aí que foi mandado o pessoal da terceirizada embora da limpeza. Então vai ficar mais de 60 dias a cidade abandonada, onde tinha aquelas senhoras que estavam de madrugada ali, cumprindo os seus compromissos, suas responsabilidades, e aonde a gente sabe até hoje o pagamento estava atrasado. Então fica aí o nosso pedido à prefeita, à administração, que vai ficar mais de 60 dias, que possa rever isso e que possa cumprir com suas obrigações aí, pagando esse pessoal. Também tem outra terceirizada que foi dispensada, o pessoal da roçada, foram praticamente obrigados a pedir suas contas para entrar em outra empresa, estão aí brigando até na justiça por receber o seu salário digno, um salário de um trabalhador, de um pai de família que sai cedo para trabalhar, para buscar o sustento da sua família, e a atual administração não dá apenas sequer uma satisfação. Aí fica o nosso pedido que possam rever isso. Tem tantas outras áreas que estão abandonadas. Hoje também aí nas redes sociais nós ouvimos muitas reclamações ali do pessoal do hospital. Aí foi uma luta praticamente os 4 anos reclamando da saúde e infelizmente está aí mais um descaso, mas a voz da população foi o resultado nas urnas. O setor rodoviário, tive semana passada também fazendo uma visita, estou indo a alguns departamentos, talvez assim não sou de dispor muito nas redes sociais, mas está lá para a população, se algum vereador quiser acompanhar também. A prefeitura tem várias caçambas vasculantes, está lá abandonado, 3, 4 trabalhando, uns com diferencial quebrado, outro com caixa estourada, está lá o descaso com o dinheiro público, com a frota pública do nosso município de Jaguaraíva. Então, o nosso futuro prefeito que vai assumir aí terá muito trabalho pela frente. Vai ter que mostrar o que essa atual administração não fez e sabemos que a responsabilidade e o compromisso vai ser grande. Então, estamos aqui para que essa administração possa terminar esse mandato, que possa pelo menos cumprir com o dever e a obrigação de casa. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Com a palavra o vereador William. Meu boa noite a todos os vereadores, vereadora, público presente aqui, meu amigo Gui Colodel, com a sua mãe novamente nessa casa, muito bom revê-lo depois de tanta correria, né, Gui? E aos ouvintes da Rádio Jaguaraíva. Eu gostaria de citar algumas questões. Hoje eu estive ali e
prontamente. O vereador Samuel também esteve juntamente comigo no hospital. A gente relatou um certo movimento, né, um pouco fora até do normal, e tentando entender o que estava acontecendo, a gente conseguiu até entender, né, essa questão de feriado, posto fechado na segunda-feira. Aí chega hoje, a gente vê pelos sintomas, né, das crianças que estão chegando ali juntamente com seus pais, né, mesmo sintoma, então a gente imagina que é uma virose, enfim. E bastante pessoas esperando algum tempo para ser atendido. E a gente foi atrás da informação, e a informação foi que a outra médica que estava ali para atender perdeu o seu vô no dia de hoje e teve que viajar ao estado de São Paulo para o enterro. É aquela questão, a gente até entende, mas eu acredito que o município ele tem que ter, igual o próprio presidente falou ali no grupo, numa rede social, dizendo que é de fato, o município tem que se preparar com esses causos que acontecem. Digamos, uma fatalidade, beleza, aconteceu, o médico teve que ir, tá, mas cadê outro? O povo não pode ficar ali. E eu presenciei, o vereador Samuel também presenciou pessoas indo embora com falta de atendimento. A hora que eu cheguei, 2 pessoas estavam indo embora, falou, não dá para mais esperar. E a gente, foi relatado para nós, há tanta briga assim, que diz que o posto de saúde acabou mandando essas pessoas, Dimas, para o hospital. E a gente vê a reclamação, o hospital não é lugar. Mas daí vai no posto de saúde, não tem mais ficha. O pai vai pegar a criança e vai embora, doente. Então, assim, graças a Deus que estou torcendo que mude logo, né, janeiro, que o outro administrador, nosso prefeito, Juca, entre e administrar o município, que foi uma grande promessa de campanha dele, eu tenho certeza que ele vai cumprir, que é essa mudança drástica, né, na saúde, que a gente precisa ver. Claro que tem as questões pontuais, porém a gente precisa de um enfrentamento do executivo um pouco diferenciado. Eu diria aqui, resumiria, sentir a dor do povo. Né? Tá lá, poxa, parou segunda, nós vamos parar a segunda, beleza. Terça-feira vai lotar, vai superlotar, então nós temos que fazer um enfrentamento diferente. Né? Então eu acredito aí, quem sou eu, né? Sou o legislativo, mas é o cara que tinha que ser riscado do mapa, tendo que vir falar isso novamente para o povo, porque infelizmente a gente não vê o executivo se preocupando tanto com o povo. Outra coisa é avisar os nobres vereadores, eu tenho pego no pé mais de um mês sobre a CISPAR e Orcispar. Isso é um dever nosso, porque nós aprovamos aquele repasse da SAMAI, acho que o Dimas e eu acredito que o Divael foram contra, né? Quero deixar ressaltado isso. Eu fui a favor porque eu liguei, vi a importância. Porém, nós não podemos ficar passando a mão também, né? Fui atrás dessa questão do relatório de serviço deles, até agora nada, mudou quem estava na frente, porque era cargo político, e outro que passou, Rodrigo, num concurso e não está lá. Ou seja, ninguém dá resposta para ninguém e fica como isso. Então, eu, como um dos vereadores que aprovei em segunda votação, estou indo atrás, cobrando, porque se estão sendo mantidos com dinheiro público, ou pegando pelo menos uma parcela ali, estão sendo pagos com dinheiro público, devem fazer o seu trabalho. E esse trabalho, para quem não sabe, é aquele órgão regulador da SAMAI, que daria o levantamento e tudo mais, disse que iam passar até agora nada. Ou seja, estão achando que estão lidando com um bobo que vai esquecer ou cair no esquecimento. Não vai. Nós vamos estar aqui para cobrar e pegar no pé. Outra coisa também, os moradores do Bom Sucesso, eles estão pedindo praticamente, Rodrigão, misericórdia, porque a empresa que está fazendo o calçamento lá, terminando, simplesmente fechou a via, Gilmar, principal, fez uma lombadona grande para evitar até tatude, acredito, para passar, e os ônibus, até o ônibus escolar não está conseguindo vir buscar as crianças do bairro, numa altura do bairro. Ou seja, tem trabalhador tendo que sair de madrugada de casa para conseguir ir, para ir pegar a circular, senão não chega, porque a circular também, o ônibus não está conseguindo vir até eles. Ou seja, a gente vê que não está trabalhando pelo povo. Há uma melhoria? Está tendo o calçamento. Mas também tem que ver o que o povo está precisando. Fecha a metade, termina a metade, fecha a outra metade, continua. A gente vê um descaso porque, não, nós estamos fazendo o calçamento, a palavra é que se dane o povo. E não, a gente está aqui para defender o povo, esse povo entra em contato. Não estou aqui desmerecendo a questão da melhoria do calçamento, mas a gente tem que entender também o que o povo precisa.
Não apenas tranca a rua e, ó, dê tua volta lá, as crianças estão tendo que andar não sei quantos metros lá, ou distância, Juninho, para poder pegar o ônibus escolar. Entendeu? São coisas como essa que me deixam injuriado, porque, poxa, a gente vê um executivo que, embora perdeu sim a eleição, mas o salário está entrando. O secretário, então é o seguinte, não quer mais trabalhar, deixa o cargo, deixa o salário lá e beleza. Daí a justiça vai entender que houve abandono e tudo mais, mas não deixar o povo a Deus dará da forma que está ficando. Secretário que não faz sua parte, então deixa a pasta e vaza embora. E deixa lá, até delegar a função para outra pessoa, pelo menos vai atendendo ao povo até dezembro. Porque a gente não vai abandonar o povo, porque vai entrar outro administrador em janeiro. Nós vamos estar aqui fazendo o nosso papel, ouvindo o povo e cobrando pelo povo. Muito obrigado. Me permite só cumprimentando do William ali, esse caso aí é verdadeiro, eu até estive passando por lá, essa final de semana eu ia comentar ali e acabei esquecendo. Teve uns moradores lá que falaram do rolo, atravessaram o rolo e deixaram atravessado para não dar passagem. Liberasse uma parte de passagem, jogaram terra, tudo, teve gente que até falou que se não tirasse aquele rolo lá, eles iam tacar fogo no rolo. Né? Então, isso aí é a verdade que o William falou, a gente está vendo, então tirasse o rolo ali, desse uma limpadinha ali e liberasse o trânsito para o povo. Com a palavra agora o senhor presidente Marquito. Na verdade, é só um complemento do que o vereador William falou a respeito do problema do hospital de hoje, né? Estive lá também e, infelizmente, né, a demanda hoje é muito grande por conta do feriado de segunda-feira. No meu entendimento, teriam que ter colocado mais fichas no UBS, né, para não sobrecarregar o hospital. A questão também dos imprevistos, né, William? Samuel, a saúde é imprevisível, né, Juliana? Eu acredito que deveria ter plantonista para essa situação, porque hoje, infelizmente, né, nós tivemos lá, que é aquilo que a gente fala, às vezes no papel é muito bonito, mas o problema é você presenciar o que você está vendo, né? A dificuldade do atendimento. A triagem não dá 2 minutos, mas depois o atendimento, 5 horas, 6 horas, pessoas 8 horas da manhã até meio-dia ou mais, né? A gente tem que, né, todos nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas que, vou dizer, infelizmente, às vezes requer um atendimento médico e encontra-se nessa situação. Então, a gente fica bastante preocupado no sentido construtivo, né? E a gente vem há muito tempo, todos são testemunhas, de quanto tempo a gente vem debatendo com essa questão do pronto atendimento, que é muito importante que haja, principalmente no Hospital Carolina Lopião, e a possibilidade de aumentar, né, as questões das fichas nas UBS, para não sobrecarregar o próprio hospital. Então, é isso, minha gente. Não havendo mais vereador fazer uso da palavra, solicito do secretário se há matérias pautadas para hoje. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 32 de 2024, de autoria do vereador Samuel da Silva, que tem por ementa, institui o serviço de transporte especial aos pacientes em tratamento de saúde e dá outras providências. Esse projeto de lei já foi aprovado pelo parecer das comissões por unanimidade em plenário, já foi discutida em primeira, votada em primeira, agora eu coloco em segunda discussão para os senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, está aprovado. Coloco em segunda votação. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Senhor presidente, agora em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 8 de 2024, de autoria da mesa executiva e demais vereadores, que tem por ementa: fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores do município de Jaguaraíva para a legislatura de 2025 a 2028 e dá outras providências. A comissão tem uma emenda, mas não está assinado, vocês querem?
Vou suspender por 5 minutos a sessão. Agradeço a paciência do público aqui presente, dos nossos queridos ouvintes da Rádio Jaguariúva, dos senhores vereadores. Solicitamos do secretário, então, a leitura da emenda do projeto de lei 08/2024 da mesa executiva que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretário e vereadores no município de Jaguariúva para a legislatura de 2025-2028 da outra providência. Essa emenda, então, supressiva pretendida. O artigo 1º, suprime o inciso 1, 2 e 3 do artigo 4º e do artigo 5º do projeto de lei número 8 de 2024 e também suprime o artigo 6º do seu respectivo parágrafo do projeto de lei, suprime os seguintes textos do artigo 1º e do artigo 2º. Autorizado o pagamento de 13º, nos termos do artigo 17 do parágrafo da Lei Orgânica do Município. Artigo 2º, autoriza o pagamento de 13º nos termos do artigo 17 e parágrafos da Lei Orgânica do Município. Então, do artigo 1º, o 2º e 17. O artigo 4º suprime o parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de lei. O artigo 5º suprime o parágrafo 1º do artigo 4º e remunera os demais parágrafos, onde o parágrafo 2º passará a ser: será assim sucessivamente. O artigo 6º suprime o parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei número 8 de 2024. As emendas modificativas pretendidas: modifica o artigo 4º do projeto de lei, do qual ficará com o seguinte texto: o subsídio dos vereadores para o período da legislatura de 2025 a 2028 será fixado em parcela única mensal de R$ 7.983,49. Artigo 8 modifica do artigo 5º do projeto de lei, o qual ficará com o seguinte texto: o subsídio para o presidente da Câmara Municipal para o período da legislatura de 2025 a 2028 será fixado em parcela única mensal de R$ 8.345,71. Senhor presidente, essa é a emenda. Está em discussão pelos senhores vereadores a emenda da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Eu gostaria de iniciar aos senhores vereadores, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Jaguariúva, resumindo toda a leitura feita pelo secretário dessa casa, pela Constituição, como já havia dito na sessão passada, pela Lei Orgânica do Estado do Paraná, pela Lei Orgânica do município de Jaguariúva, que é a lei maior do nosso município, e pela questões da simetria dos poderes, né? Nós não podemos, a Lei Orgânica do município não pode infringir a Lei Orgânica do Estado, tem que ter obediência, e a Lei Orgânica do Estado tem que ter obediência à Constituição Federal. E nela consta o seguinte, que no término de um mandato para outro, os vereadores terão que fixar o subsídio antes das eleições, 90 dias antes das eleições, para a próxima legislatura. No caso do município de Jaguariúva, isso tem os parâmetros em relação ao percentual do deputado estadual. O município de Jaguariúva, que tem 30 mil habitantes, menos de 30 mil habitantes,
o acréscimo é de 20% dos deputados estaduais. Jaguariúna tem mais de 30 mil habitantes, seria 30% no subsídio dos deputados estaduais. Isso teria que ser sido fixado 90 dias antes das eleições. Como não houve, por iniciativa da mesa, isso está na Constituição, e quais são os agentes políticos? Os agentes políticos entendem-se como os vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Como não houve a votação, a Constituição Federal, ela determina que essa votação ela seja durante o exercício do mandato, mas não podendo subir mais os valores. Nós temos que, essa emenda, ela está suprimindo o projeto de lei que teria que ser mexido nos vencimentos 90 dias antes das eleições, sob pena de uma ação civil pública de legislar em causa própria. Então, nenhum poder, seja ele a nível municipal, estadual, federal, pode desobedecer o que diz na Constituição Federal. Os vencimentos eles só poderão ser ou mantido o mesmo valor 90 dias antes ou alterado 90 dias antes. Como não houve, nós temos que aprovar até o término do mandato, em obediência à Constituição Federal, mais uma vez vou repetir, mas tirando, não havendo 13º para nenhum dos senhores vereadores, não havendo aumento de salário, o mesmo salário que nós recebemos hoje, esse salário ficará para o próximo mandato até o ano de 2008. Ele não terá nem acréscimo da inflação anual. Então, para todos entenderem, até 2028. Então, esse valor, hoje, que nós recebemos aqui, ele ficará fixo, sem alteração, até 2028. Eu não sei se mais algum vereador queira falar. Presidente, eu gostaria de só tirar uma dúvida. Com relação, foi uma ótima explicação e até foi, acho que conversa nossa nesse tempo, até explicar que, devido à discussão ser longa, por isso que o senhor deu uma pausa na sessão e, enfim, e recomeçou ela, porque as pessoas acham que está sendo feito alguma coisa, tudo, mas não, é só para evitar o tempo, enfim. Porém, eu tenho uma certa dúvida, porque isso eu vi um pouco no histórico dessa casa, que alguns vereadores, após sair dessa casa de leis, tiveram que responder processos na justiça, pagar multas, e devido a vender lugares, ou enfim. Me baseando nisso, nós não poderíamos ter, então, presidente, um parecer jurídico que nos coloque ou nos blinde dessa questão de pode aprovar, porque eu sei que o senhor falou muito bem da questão da Constituição, ela é maior do que a lei orgânica, enfim. Porém, a lei orgânica deixou claro da questão do 90, mas a Constituição até o final do mandato. Mesmo que seja para manter, eu gostaria de ter um parecer jurídico que, mesmo votando para manter, que a gente não seja lesado lá na frente juridicamente por votar fora do que está na lei orgânica. Mesmo que eu sei que foi falado da Constituição, porque parecia que no começo, para aprovar essa lei, não existia essa questão da Constituição. Então, foi uma coisa meio rápida, teve que votar e tal, ou não votou. E agora estão usando essa questão, que é a lei, que é a Constituição maior, ela é a lei maior, mas para nós nos blindarmos, acho que todos que vão votar a favor ou contra, pelo menos participando dessa lei que blinde, ou blinde, deixe blindado os vereadores aqui em relação a essa decisão que vai além da nossa lei orgânica. É um pedido só, presidente. Eu vou suspender a sessão e vou solicitar ao doutor Wellington para que faça uma explanação com relação a essa obrigatoriedade que nós temos diante da Constituição Federal, no sentido de aprovarmos esse projeto. Sim, antes do senhor suspender, eu só gostaria que esse parecer constasse em ata, porque se suspender não pode constar em ata, então eu queria um documento para que lá na frente eu possa ficar blindado por um documento. Porque eu sei que se suspender e o doutor fizer a explanação, não entra nos autos.
Presidente, também entrando Eu na não discussão. vou suspender, eu vou pedir para o doutor fazer um parecer, vai constar em ata. Só queria um momentinho, doutor. Que nem eu falo sobre a emenda, mas do IPAS nós fizemos emenda, né? E ele voltou para trás. Nós tentamos favorecer os funcionários públicos e deu errado, né? Foi feita a emenda, a prefeita ela derrubou, foi para a justiça. Não deu nada. Então, que nem eu falo, às vezes nós aprova a emenda aí sobre. Senhor presidente, pode sim, tudo a gente pode responder. Às vezes a gente já está fora da casa e tem que estar respondendo. Tem que tomar muito cuidado isso. Então, eu sou meio contra esse projeto. Ratinho, na verdade, nós estamos obedecendo a lei, ao contrário do que o senhor está pensando. Por isso que a gente tem que aprovar. Senhor presidente, mas nós tivemos 90 dias antes da eleição para votar, nós tínhamos que ter votado. Eu acredito nessa. Tá certo. Por favor, doutor. Então, muito boa noite aos nobres colegas vereadores. Eu queria pontuar que, se vocês tiverem interesse, né, eu estou aqui em substituição provisória de um futuro advogado concursado aqui na Câmara, né, então, de boa vontade, a gente está aqui para atender vocês como assim fosse. E quando vocês quiserem também fazer um pedido de um parecer por escrito, para que tenha registro, para que vocês tenham esse documento em mãos, assinado por mim, com o meu conhecimento técnico, vocês podem pedir também, William, tá? Então, está ficando gravado aqui também, né? Não me importo nem um pouco de dar minha opinião técnica. E assim, gente, super compreendo a preocupação de vocês estão certos, né, em se preocupar com as responsabilidades que vocês têm aqui, que não é pouca, né? E essa questão da votação nesse momento, como a gente já havia conversado, o ideal é que realmente fosse lá em abril, né, feito a fixação do subsídio, ou até mesmo ano passado poderia ter sido feito. Porque a discussão é em relação à lei orgânica nossa, que dá um prazo de 90 dias, atualmente não foi alterado. Nós até tínhamos colocado essa alteração em votação, mas acabou que não passou. Então, a gente sugeriu que fizesse essa forma alternativa de votação. Tá? Então, assim, em relação à responsabilidade de vocês, eu não vejo maiores preocupações em relação a responder ou alguma coisa nesse sentido, porque vocês estão aqui de boa fé, a gente não está fazendo nada escondido, não está fazendo nada errado. E principalmente porque não está sendo alterados os valores. Então, ninguém está sendo beneficiado e ninguém está sendo prejudicado. A gente está cumprindo uma formalidade que a Constituição Federal nos dá, que determina que até o fim do mandato, que é a redação, deve ser fixado o subsídio dos agentes políticos, sejam vereadores, prefeito, vice e secretários. Então, para a gente cumprir a Constituição, a gente precisa fazer essa fixação desse subsídio. O que acontece se a gente não votar isso? Vai manter-se os valores que estão atualmente fixados, porém, né, o presidente ou até mesmo a mesa podem, né, que fique claro isso, podem ser responsabilizados ou questionados em relação ao descumprimento tanto da lei orgânica, porque a lei orgânica também fala que tem que ser fixado esse ano, né, com prazo de 90 dias, e também a Constituição Federal. Então, assim, William, a dúvida é em relação à responsabilidade. No meu entendimento, né, salvo melhores juízos de pessoas mais experientes, humildemente eu falo, acho que não tem problema nenhum, principalmente porque o valor é o mesmo, né, não está sendo acrescido nada, porque qual que é o entendimento do STF na votação de subsídios, né, após as eleições. Então, até alguns vereadores me questionaram que a Câmara Federal fez isso, né, na última legislatura, e não teve nenhum, né, mas o STF ele entende que, após a eleição, principalmente se tiverem reeleitos e tiver algum acréscimo dessa remuneração, pode ferir o princípio da moralidade, na qual o vereador que está votando a favor, querendo ou não, está votando para o seu próprio subsídio para o ano que vem. Né? Então, é tudo muito discutível. Não existe um dispositivo legal que coloque
de forma clara e determinada que é uma irregularidade, mas a gente sempre com precaução, no sentido de orientar vocês para o melhor caminho, né, e evitar tanto a responsabilidade pessoal quanto da instituição Câmara Municipal, no sentido de fazer as coisas da melhor forma possível, né. Então, eu acho que em relação à sua dúvida, William, e dos demais vereadores, o Ratinho também está questionando bastante aí, e louvável, né? Ninguém quer sair daqui com um problema, né? Já são muitos problemas para resolver, né? Imagine sair daqui com esse prejuízo. Pelo fato de não estar aumentando, não há problema. Pode haver o questionamento de alguma irregularidade formal por não ter alterado a lei orgânica. Eu não vejo muito problema em relação a isso, porque a gente tem a Constituição Federal, o valor é o mesmo, a gente está aqui de boa fé tentando resolver um problema, né? Então, é mais ou menos nessa linha, William. Doutor, poderia ser, então, não seria melhor, então, pegando a sua explicação, isso aqui é uma preocupação não só minha, para todos, inclusive, claro, a gente não tem tanto tempo de casa como presidente, então eu me preocupo porque é o primeiro mandato, né? Uhum. Então, de fato, tenho muitas perguntas. Mas não seria, então, mais viável fazer um projeto mudando essa lei orgânica, obedecendo à Constituição, e daí, após, colocar um projeto diferenciado, já não suprimindo através de emenda, mas tirando ela de um novo projeto, num novo projeto, essa questão de 13º e aumento? Dessa forma foi a primeira forma que eu orientei até a ser feito. Até foi colocado em pauta a votação. Existia algumas outras questões que foram colocadas nessa emenda à lei orgânica que poderiam ter sido feitas emendas aos vereadores que não concordavam para fazer a supressão, né, do 13º, daquelas situações, e dar caminho a isso, né. Agora, a minha preocupação em relação a fazer a emenda à lei orgânica é que ela tem um interstício maior, né, não é tanta justificativa, até porque a gente teve 4 anos para fazer isso, da gente começar a fazer sessões extraordinárias aqui para aprovar isso com pressa, né, a gente está terminando outubro, temos aí mais ou menos umas 7 sessões ainda, né, tem outras matérias para serem votadas. Então, assim, seria perfeito fazer assim, mas a minha preocupação é o tempo hábil, né? Se fizer o projeto, não vou dizer que está 100% certo, mas não é uma questão que eu acho que possa acarretar uma responsabilidade grave para vocês. Se não houver questionamento e a prefeita convalidar essa situação e não quiser vetar ou questionar a constitucionalidade da lei, até que o judiciário não intervenha, ela está vigente, vai ser cumprida, e é mais em relação à conduta individual de vocês que vai acarretar ou não uma responsabilidade. Se vocês estão aqui discutindo de boa fé, tentando cumprir a Constituição Federal para votar esse projeto, seja com emenda ou não emenda, eu não vejo assim como vocês serem responsabilizados por isso, entendeu? Não posso garantir, o advogado que promete desconfia, né? Mas seria mais ou menos isso, pessoal. Pois não, fazer uma pergunta. E se nós votar hoje a favor da emenda e já votando para o projeto, esse projeto, ele vai, assim, prejudicar nós hoje se votar a favor ou não? Ou será, que nem o William mencionou, até fazer outro projeto para tirar ali a emenda? Porque, que nem eu falei sobre as emendas, porque geralmente na segunda votação que nós faz emenda, as emendas parece que dá para trás. Era só isso a minha dúvida, doutor. Então, foi exatamente o que eu falei. Se for para você fazer na forma procedimental perfeita, eu entendo que a gente teria que retificar a lei orgânica para poder votar nesse momento, né? Mas não vejo um problema maior na conduta de vocês votarem essa lei, porque a Constituição Federal fala que até o final eu não sei se vocês estão se sentindo, como eu pareço, seguro com o que eu estou falando aqui, a questão vocês não estão tomando uma conduta que vise beneficiar ou prejudicar alguém, vocês estão tentando votar o que a Constituição Federal fala. Nesse sentido, eu garanto para vocês que não vai ter problema de responsabilidade, de devolver dinheiro ou improbidade administrativa, né? Licença, doutor. Pode ser questionada a validade da lei, só isso, não o que vocês estão votando, entendeu? Licença, doutor. Então dá para fazer da seguinte forma, como já foi feito. Nós pedimos vista, novamente, desse projeto, colocarmos
a lei orgânica de novo, como nós já colocamos, porque nós colocamos a lei orgânica não era para aprovar salário nenhum, era para autorizar. Aí sim entraria esse projeto. Presidente, e pode colocar hoje, se não pode, com a soberania do plenário? A lei orgânica? É que ela não está na pauta da sessão, mas ela já né? foi, Depois... ela já foi lido, já foi, passou. Presidente, já teve até em pauta. Se não me engano, essa proposição que foi feita aqui, ela estava em anexo também a possibilidade de existir o pagamento de 13º. Foi isso que não foi aprovado? Não, ele foi retirado, sim, mas a lei orgânica, ela só que esse está projeto... autorizando o 13º e a alteração de salário. Estavam juntos, né? Está autorizando, vereador, ela não está vereador, aprovando. Mas para conceder o 13º tem que ter um outro projeto consolidando. Ele está dando autorização naquele projeto de votar esse subsídio de hoje, que nós estamos votando, e o 10º, entendeu? A lei orgânica, então, na verdade... se fosse para nós, vereador William, para nós colocar aquele outro projeto, teria que colocar ele como está. Eu estou achando que dá tempo ainda, doutor. Dá para a gente Mas pedir poderia vista, colocar hoje aquele projeto, que ele já passou aí, já foi lido. Dá para pedir vista e a gente coloca a lei orgânica hoje. Na próxima sessão. Vereador Dimas, porque não entrou na pauta, é melhor a gente fazer da maneira correta para não criar problema no regimento interno. Mas é um projeto que já teve lido, foi lido tudo aí, já teve, tem pauta e foi retirado. Mas tem tempo hábil. Tem tempo hábil porque a primeira votação com interstício de 10 dias para a segunda, e depois entra o projeto, o projeto de lei, depois entra o projeto de lei 08, que é... Só para finalizar, pessoal, como projeto não está ordinário, mudando, né? Projeto se vocês ordinário, não né, votarem a lei ou votarem, vai meio que dar na mesma, porque o valor é o mesmo, entendeu? A gente tem que respeitar as formalidades e os procedimentos, é lógico, mas a matéria da lei, o que tem nela, o conteúdo também é muito relevante, né? Então, como é a mesma coisa, assim, se tiver uma irregularidade formal, alguma coisa, não vai acarretar uma responsabilidade para vocês. Senhor presidente, esse outro projeto que foi retirado de pauta, acho que semana passada, para a modificação da lei orgânica, teria a possibilidade de não vir nesse projeto a autorização para a implantação do 13º ou não? Claro. Na verdade, é a lei orgânica. Eu entendo eu entendo que a gente vai votar primeiramente a mudança da lei e, se for o caso de implantar um 13º, vai vir outro projeto, mas não teria como já nesse da mudança da lei orgânica não ter essa parte do 13º? O objetivo da lei orgânica é possibilitar votar o subsídio agora. Né? Que é o que a gente está discutindo. Entendeu, Samuel? Entendeu? Vereador Samuel, a lei orgânica, ela fala não só do 13º, como do subsídio também. Ela não está... nós não estamos votando o 13º nem a alteração. Entendi. Está dando abertura para votar. Não vai ser votado, mas está dando a possibilidade de votar. E vai entrar esse projeto ordinário, que é a lei ordinária, certo? Aí sim, essa lei que vai convalidar pela maioria dos vereadores se altera o valor, se dentro do 13º ou não. Estou com o projeto da lei orgânica que foi submetida em votação a plenário para os senhores vereadores, só que ela é preciso obter, para ter a validade da lei orgânica, 2/3 dos seus vereadores, ou seja, 9 votos. Então, aí... Presidente, eu vou com aquela primeira opção do senhor de retirar, fazer a mudança da lei orgânica sem essa possibilidade. Se vocês querem uma recomendação, exatamente, vocês fazem a alteração da lei orgânica rapidinho, né? Tem que ter consciência disso, né? Porque senão passa, daí não dá tempo de votar o projeto, que são 2 votações também. Pois é. Então a gente precisa de 4 sessões, no mínimo. Mais, né? Porque são 10 dias de uma para outra. Depois. Precisa de 5 sessões. Não cabe extraordinária? Então, extraordinária é numa situação extraordinária. A gente teve 12 meses para fazer isso, né?
12. Nós temos... Praticamente. Caber até cabe, sabe? Diante do contexto. Mas não é recomendado. Dá tempo hábil, então, se todo mundo, os vereadores concordarem, nós vamos pedir vista, certo? E vamos colocar em votação primeiro, de forma correta, que devia ser, como o doutor falou, a lei orgânica que autoriza toda essa tramitação. Aí sim, aí os vereadores tiram o 13º, votam o valor que estão percebendo nesse mandato para a próxima legislatura e assim por diante. Então, vou pedir, fazer a solicitação do pedido de vista dessa emenda e do projeto de lei pelos senhores vereadores. Mais alguma coisa, presidente? Senhor presidente, questão de ordem. Então, primeiro que estávamos em discussão ainda das emendas, né? Nem estávamos discutindo o projeto em si. Então, o senhor suspendeu a sessão até então, então, com a palavra ficou do nosso o doutor Wellington, né? E agora com esse pedido de vistas, né? Creio que aqui há uma preocupação com todos os vereadores, né? Pela questão de fazer da maneira mais correta ou possível aqui. Tendo em vista que na primeira discussão, nesse projeto está em segunda discussão, na primeira discussão foi alertado a todos de que teríamos que votar esse projeto 90 dias antes das eleições, né? Até porque seria injusto agora, após as eleições, como todos já sabem o resultado, propor até para subir, ou quem sabe quem não vai estar aqui, propor para baixar salário. Então, para que não aconteça isso, permanecer da maneira que está. Mas ainda tem aqui uma dúvida, né? Temos que fixar o subsídio, né, da próxima legislatura, tanto dos vereadores quanto do prefeito, vice-prefeito, secretários. No caso de votar ainda, mas votar ao contrário e derrubar esse projeto, permanece da maneira que está, doutor. Então, eu vejo que talvez aqui tanta discussão pela preocupação de manter da maneira que está, né, se for o caso dos vereadores que optem aqui por votar contrário a esse projeto, nem precisaria emenda. Entendi, teu raciocínio é lógico, tá certo. A única questão que eles falam que a gente tem que votar, a lei, né, fala que a gente tem que fazer essa fixação. Então, quando a gente deixa de fazer, tudo bem, vai utilizar a norma anterior para a gente não estar desamparado e não saber que salário, subsídio, né, perdão, será desses agentes políticos. Então, essa falta pode gerar uma multa. Pode gerar uma multa pelo Tribunal de Contas, algum tipo de fiscalização nesse sentido, porque a hora que o município, tanto a Câmara, o Executivo for lançar lá no CIM do tribunal, eles vão pedir a norma. E a norma vai ser anterior, eles podem identificar isso como um achado, alguma coisa assim, sabe? Então, também não vai ser aquele problema, assim, né? Mas pode ser que questionem, né, gente? Agora sim, independente do nosso parecer na hora de votar o projeto, meu posicionamento aqui, senhores vereadores, é de que tivéssemos essa alteração na lei orgânica autorizando votar. Então, vai autorizar? Então nós vamos votar até dia 31 de dezembro. Temos esse prazo para votar. Sim, então nós vamos ter, né, essa autonomia para poder votar. Se vai votar favorável ou não, mas é no dia da votação. Se for assim, fica bem encaixadinho. É porque até pode acontecer de ser reprovado, né, o projeto, né, então... Senhor presidente, eu acho que agora, até a discussão da alteração, é o pedido de vistas, então, né, desse projeto. Tá aí. Tá. Eu vou suspender a sessão por alguns minutos. Obrigado, doutor. Obrigado. Então, vamos. Eu estou pedindo vista da emenda e do projeto aos senhores vereadores. Os vereadores que tiverem por sua aprovação, eu permaneço como estão. E temos tempo hábil, né, para poder fazer toda essa tramitação da forma correta.
porque não traga prejuízo nem para os vereadores eleitos, nem para os que vão deixar essa cadeira, né? Mas responderão futuramente. Dando sequência ao trabalho, solicito ao secretário se há mais algum projeto em pauta. Senhor presidente, agora em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 30, de autoria do vereador Valdeci, que tem por ementa da denominação a rua Saulo de Oliveira a um trecho de rua sem saída, com início na rua Sebastião Maurício, no bairro do Lagoão, do município de Jaguaraíva. O parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação e também o parecer favorável da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ecologia e Meio Ambiente. Colocamos em votação única o parecer das comissões, das duas comissões. Aprovados em votação pelos senhores vereadores. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Colocamos o referido projeto em discussão, em primeira discussão pelos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em primeira votação. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário se há vereador inscrito nas explicações pessoais. Não temos vereadores inscritos. Não havendo, agradeço a presença dos senhores vereadores, do público aqui presente, dos nossos ouvintes da Rádio Jaguaraíva. Marcamos a realização da próxima sessão para dia 5 de novembro de 2024, às 16 horas, neste mesmo recinto. Deus abençoe a todos, uma boa noite.